5 minutos mais um de tolerância. Pode deixar definidos os 6 minutos, senhor presidente, eu vou ficar dentro deles. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, se me permitir, em nome da nossa colega senadora Cátia Abreu, ministra atual, mas nossa sempre colega senadora, e parabenizá-la, acima de tudo, pelo seu trabalho. Tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência defende a causa do agronegócio como poucos, conhece como poucos nesse Brasil a história, a luta do agronegócio brasileiro. Senhor presidente, eu tenho procurado, eu já disse isso mais de uma vez, procurado ser o mais isenta possível. Todos conhecem a minha conduta dentro do possível, dentro do equilíbrio, da responsabilidade que o momento e o cargo exigem. Mas eu não posso começar aqui a minha fala não sem antes repudiar, infelizmente, a fala do advogado-geral da União no que se refere a essa questão do golpe. Confesso que já estou cansado desse discurso raso de é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. Eu quero dizer que eu não sei o que aconteceu na Câmara. O que aconteceu na Câmara não é mais problema nosso. O Supremo Tribunal Federal não questionou. Aliás, o governo não entrou com uma ação junto ao Supremo para declarar a nulidade do que aconteceu lá, ou dos 367 votos, sim, a favor do impeachment. Consequentemente, não cobrem de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Nós não vamos discutir nulidade do processo da Câmara. Aqui nós vamos começar um processo novo de juízo de admissibilidade de crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República. Portanto, eu não posso aqui aceitar o adjetivo de golpista, porque eu não sou golpista. Aliás, aqueles que defendem hoje a democracia, não é só o governo, somos nós todos, né? Aqui foi dito muito bem pelos colegas, né? Já defenderam o impeachment por diversas vezes e tentaram o impeachment de Itamar, de Fernando Henrique. Então vamos aqui deixar com muita tranquilidade que se chama democracia, que é o direito de liberdade de expressão e de voto dos parlamentares de acordo com o juízo de valor de cada um. Segundo ponto, aqui nós estamos no processo de juízo de admissibilidade que sequer precisaria da presença da defesa ou do denunciante. Consequentemente, junta-se os documentos, poderia-se muito bem a mesa diretora juntar esses documentos, colocar para votação em plenário, e aí sim, num julgamento de mérito, nós poderíamos estar levantando provas e dando toda a ampla defesa à presidente, que se acontecer, eu vou começar a dar estaca zero com muita isenção. E aí vem a primeira colocação à mesa, senhor presidente, para que não aconteça, se nós passarmos essa fase, o que está acontecendo agora, eu gostaria que a mesa fizesse uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, para saber se no juízo de julgamento, na fase de julgamento, nós podemos ou não voltar a 2013 e a 2014, ou se podemos ou não estender o processo à Operação Lava Jato, como quis a denúncia inicial, no que se refere a Operação Lava Jato, que se refere ao crime de improbidade administrativa, e vou dizer por quê. Porque eu não concordo, embora aqui foi dito pelo advogado-geral da União, que o artigo 86, parágrafo 4º, limite o nosso poder em relação ao atual mandato. É muito claro o que diz. A presidente não pode ser responsável por atos estranhos às suas funções. Se ela atropelar alguém de forma culposa e não dolosa, sem intenção, ou mesmo que fosse, ela não sai do cargo, ela responde no processo crime ou no processo cível. Isso é uma coisa. No exercício da função, apenas ela pode ser afastada por crime de responsabilidade. Função, não mandato. Na época que esse artigo foi colocado na Constituição, não existia reeleição. Hoje existe. Então, eu não consigo acreditar que nós não possamos analisar do juízo ou de julgamento, não aqui, mas já estão falando de mérito, então também já me antecipo, nós não podemos analisar no contexto 2013, 2014 e também na denúncia como um todo. Eu acho que a consulta junto ao Supremo Tribunal Federal vai ser fundamental para que nós acabemos com essa coisa de que está muito restrito àquilo que nós podemos analisar. Da mesma forma, aqui foi dito por alguns, em relação à falta de justa causa. Eu repito aqui, eu acho que eu não vou nem fazer pergunta, infelizmente. Se Vossa Excelência quiser já me dar os 3 minutos, eu fico sem fazer pergunta, porque é muito pouco tempo para que a gente possa se pronunciar. Então, se quiser me dar os 3 minutos, pode, por favor, marcar. Aqui foi dito que não há, como rejeição da denúncia, que não há justa causa. Nós não estamos, neste momento, analisando no mérito
mérito ou processo de impeachment. Eu vou fazer a seguinte análise: existem condições prévias, preliminares do processo, legitimidade de agir, daquelas causas das condições de agir. O cidadão foi brasileiro que assinou, tem documento, tem certidão e há indícios de materialidade do crime de responsabilidade. Se a resposta for sim, a minha fala no plenário vai ser sim. O juízo de julgamento de mérito é outro. E, por fim, senhor presidente, a pergunta que eu iria fazer, mas eu deixo aqui apenas como uma colocação. Os decretos foram publicados em agosto e setembro. Essa casa aprovou em dezembro um PLN número 5, que diminuiu a meta fiscal. Aliás, a meta fiscal era de 112 bilhões, passou para 55 bilhões positivos, depois foi para apenas 5, depois para menos 5,1 bilhão. E é disso que nós estamos falando, não de equilíbrio fiscal como se fosse uma mera questão contábil técnica. Nós estamos dizendo que, fruto de pedaladas, de decretos editados, nós tivemos que diminuir o superávit que iria para pagamento da dívida, vamos tirar de algum outro lugar para pagar essa dívida. Nós vamos tirar do dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, das obras de infraestrutura para consertar todo esse desequilíbrio fiscal feito. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui, na minha última colocação, deixar muito claro uma convicção que tenho, e até deixo no ar, porque aí eu não tenho a resposta prática em relação a isso. Se os decretos foram publicados em julho e agosto, e nós aqui, através de uma lei, alteramos a meta fiscal, eu queria perguntar, ou pelo menos fazer essa indicação para mim mesma: será que uma lei posterior, nós temos essa soberania, acima de tudo, da própria Constituição, de convalidarmos atos nulos realizados? Para mim, ato nulo é nulo, ponto. Não se convalida nunca. Nem nós, nem qualquer juiz poderia fazê-lo. Consequentemente, eu votei a favor do PLN número 5, porque sempre que o governo mandar projetos importantes para essa casa, de relevância para o país, de ajuda para melhorar, sair dessa crise, pode contar com o meu voto favorável. E foi por isso que eu votei no PLN número 5. Mas eu fico com a seguinte pergunta: e se nós não tivéssemos aprovado, o que ocorreria com a meta fiscal? O que ocorreria com esses decretos e os gastos já realizados e os serviços prestados e o dinheiro distribuído? Como o governo iria ressarcir aos cofres públicos aquilo que indevidamente teria se passado? É apenas indagações que estaria fazendo, mas não sem antes dizer o seguinte: fico muito incomodado com a palavra golpista, fico muito incomodado quando alguns, e é uma frase que dizem que é de Lênin, eu não quero acusá-lo, porque eu acho que até é uma frase de desconhecido, que diz assim: acusem os adversários do que você faz. Você incita o ódio, acuse o adversário de que é ele que divide esse país. Chame-os do que você é, golpista, golpista com dinheiro público, e aí eles vão acreditar que o golpista são vocês que estão querendo controlar a gestão pública e dar satisfação à população brasileira. Muito obrigada. Como uma colocação, os decretos foram publicados em agosto e setembro. Essa casa aprovou em dezembro um PLN número 5, que diminuiu a meta fiscal. Aliás, a meta fiscal era de 112 bilhões, passou para 55 bilhões positivos, depois foi para apenas 5, depois para menos 5,1 bilhão. E é disso que nós estamos falando, não de equilíbrio fiscal como se fosse uma mera questão contábil técnica. Nós estamos dizendo que, fruto de pedaladas, de decretos editados, nós tivemos que diminuir o superávit que iria para pagamento da dívida, vamos tirar de algum outro lugar para pagar essa dívida. Nós vamos tirar do dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, das obras de infraestrutura para consertar todo esse desequilíbrio fiscal feito. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui, na minha última colocação, deixar muito claro uma convicção que tenho, e até deixo no ar, porque aí eu não tenho a resposta prática em relação a isso. Se os decretos foram publicados em julho e agosto, e nós aqui, através de uma lei, alteramos a meta fiscal, eu queria perguntar, ou pelo menos fazer essa indicação para mim mesma: será que uma lei posterior, nós temos essa soberania, acima de tudo, da própria Constituição, de convalidarmos atos no 2013, 2014 e também na denúncia como um todo? Eu acho que a consulta junto ao Supremo Tribunal Federal vai ser fundamental para que nós acabemos com essa coisa de que está muito restrito àquilo que nós podemos analisar. Da mesma forma, aqui foi dito
por alguns em relação à falta de justa causa. Eu repito aqui, eu acho que eu não vou nem fazer pergunta, infelizmente. Se Vossa Excelência quiser já me dar os 3 minutos, eu fico sem fazer pergunta, porque é muito pouco tempo para que a gente possa se pronunciar. Então, se quiser me dar os 3 minutos, pode, por favor, marcar. Aqui foi dito que não há, como rejeição da denúncia, que não há justa causa. Nós não estamos, neste momento, analisando no mérito ou processo de impeachment. Eu vou fazer a seguinte análise: existem condições prévias, preliminares do processo, legitimidade de agir, daquelas causas das condições de agir. O cidadão foi brasileiro que assinou, tem documento, tem certidão e há indícios de materialidade do crime de responsabilidade. Se a resposta for sim, a minha fala no plenário vai ser sim. O juízo de julgamento de mérito é outro. E, por fim, senhor presidente, a pergunta que eu iria fazer, mas eu deixo aqui apenas como apenas sim a favor do impeachment. Consequentemente, não cobrem de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Nós não vamos discutir nulidade do processo da Câmara. Aqui nós vamos começar um processo novo de juízo de admissibilidade de crime de responsabilidade contra a senhora presidente da República. Portanto, eu não posso aqui aceitar o adjetivo de golpista, porque eu não sou golpista. Aliás, aqueles que defendem hoje a democracia, não é só o governo, somos nós todos, né? Aqui foi dito muito bem pelos colegas, né? Já defenderam o impeachment por diversas vezes e tentaram o impeachment de Itamar, de Fernando Henrique. Então, vamos aqui deixar com muita tranquilidade que se chama democracia, que é o direito de liberdade de expressão e de voto dos parlamentares de acordo com o juízo de valor de cada um. Segundo ponto, aqui nós estamos no processo de juízo de admissibilidade que sequer precisaria da presença da defesa ou do denunciante. Consequentemente, junta-se os documentos, poderia-se muito bem a mesa diretora juntar esses documentos, colocar para votação em plenário, e aí sim, num julgamento de mérito, nós poderíamos estar levantando provas e dando toda a ampla defesa à presidente, que se acontecer, eu vou começar a dar estaca zero com muita isenção. E aí vem a primeira colocação à mesa, senhor presidente, para que não aconteça, se nós passarmos essa fase do que está acontecendo agora, eu gostaria que a mesa fizesse uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, para saber se no juízo de julgamento, na fase de julgamento, nós podemos ou não voltar a 2013 e a 2014, ou se podemos ou não estender o processo à Operação Lava Jato, como quis a denúncia inicial, no que se refere a Operação Lava Jato, que se refere ao crime de improbidade administrativa, e vou dizer por quê. Porque eu não concordo, embora que foi dito pelo advogado-geral da União, que o artigo 86, parágrafo 4º, limite o nosso poder em relação ao atual mandato. É muito claro o que diz. A presidente não pode ser responsável por atos estranhos às suas funções. Se ela atropelar alguém de forma culposa e não dolosa, sem intenção, ou mesmo que fosse, ela não sai do cargo. Ela responde no processo crime ou no processo civil. Isso é uma coisa. No exercício da função, apenas ela pode ser afastada por crime de responsabilidade. Função, não mandato. Na época que esse artigo foi colocado na Constituição, não existia reeleição. Hoje existe. Então, eu não consigo acreditar que nós não possamos analisar do juízo ou de julgamento, não aqui, mas já estão falando de mérito, então também já me antecipo, nós não podemos analisar no contexto. 5 minutos mais um de tolerância. Pode deixar definidos os 6 minutos, senhor presidente, eu vou ficar dentro deles. Eu quero cumprimentar a todos os presentes, se me permitir, em nome da nossa colega senadora Cátia Abreu, ministra atual, mas nossa sempre colega senadora, e parabenizá-la, acima de tudo, pelo seu trabalho. Eu tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência defende a causa do agronegócio como poucos, conhece como poucos nesse Brasil a história, a luta do agronegócio brasileiro. Senhor presidente, eu tenho procurado, eu já disse isso mais de uma vez, procurado ser o mais isenta possível. Todos conhecem a minha conduta dentro do possível, dentro do equilíbrio, da responsabilidade que o momento e o cargo exigem. Mas eu não posso começar aqui a minha fala não sem antes repudiar, infelizmente,
a fala do advogado-geral da União no que se refere a essa questão do golpe. Confesso que já estou cansado desse discurso raso de é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. Eu quero dizer que eu não sei o que aconteceu na Câmara. O que aconteceu na Câmara não é mais problema nosso. O Supremo Tribunal Federal não questionou. Aliás, o governo não entrou com uma ação junto ao Supremo para declarar a nulidade do que aconteceu lá ou dos 367 votos